Segunda instância, Supremo retoma julgamento que pode reverter prisões da Lava Jato. Crise do Alub. Alunos de escola falida podem concluir ano letivo na rede pública, determina a Secretaria de Educação. Sub-17, Brasília já respira futebol? Seleção brasileira chegou ontem, já treinou hoje e é só expectativa para jogo de sábado contra o Canadá no Mundial Sub-17. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais de 100 mil pessoas devem passar pela Feira de Ciência e Tecnologia, que tomou conta do pavilhão de exposições do Parque da Cidade. O espaço está cheio de novidades interativas, desde aviões a óculos de realidade virtual. O evento é para aproximar os estudantes e crianças da pesquisa científica. A 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é de graça e vai até o próximo domingo. O público pôde conferir de perto e até participar de algumas atividades. A Fernanda sentiu a experiência da gravidade zero quando embarcou no Pirotec. Eu fiquei um pouquinho tonta, mas tá tranquilo, foi muito divertido. Os caminhões do Exército e os óculos de realidade virtual são uma das atrações mais disputadas. O encontro atraiu estudantes de várias partes do país. A mineira Mariane ficou impressionada com as oficinas de robótica e com as atividades lúdicas que focaram na física, matemática e química. Pensei assim, nossa, eu nunca fui em uma feira, então acho que seria muito legal vir agora e eu tô gostando muito. Os visitantes vão ter a oportunidade de conversar com pesquisadores e profissionais de sucesso de várias carreiras. A gente aprende mais com elas, a gente desenvolve, ajuda a desenvolver as tecnologias também. O tema escolhido para a edição é a bioeconomia. O foco é na diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. Mais de 180 expositores espalhados nos 21 mil metros quadrados da estrutura. As novidades deste ano são de fazer o cabelo arrepiar. A Terra Cap e as comunidades indígenas Cariri, Xocó e Tuxá assinaram um acordo para a transferência dessas famílias que vivem no setor noroeste para uma área de 14 hectares nas imediações do próprio bairro. A ação vai permitir a conclusão da via W9 no noroeste. Ao todo, 16 famílias serão transferidas para o local, onde será construída a reserva indígena. De acordo com o termo de compromisso, a área será doada pela Terra Cap à União e administrada pela FUNAI. 8 das 16 famílias serão realocadas de forma imediata para residências provisórias até que as fixas fiquem prontas. Então, esse é o assunto para o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde. Assim, eu tenho memória, né? Tem gente que não se lembra muito das circunstâncias disso aí. Mas isso aí encerra uma das grandes picaretagens que marcam a história de Brasília, né? Inventaram que aquilo ali era uma reserva indígena, inventaram que ali havia até um santuário dos pajés, uma pura vigarice. Eu me lembro quando surgiu essa história, né? Que era eles tentando impedir ali a implantação desse novo bairro, que é o Noroeste. Eu entrevistei na Rádio Band News FM o doutor Ernesto Silva, falecido, saudoso doutor Ernesto Silva, que é um dos pioneiros, mas daqueles primeiros mesmo que chegaram em Brasília. E aí eu perguntei, doutor Ernesto, tinha índio aqui em Brasília na época da fundação? Não havia, nunca houve o menor sinal de índio, né? Na verdade, aquilo ali foi uma invasão de área pública, como qualquer outra, como muitas invasões de área pública que aconteceram em Brasília. Eles sempre levaram a melhor. E agora, mais ainda, ganharam 14 hectares, minha gente, 14 hectares. É um daqueles invasores bem-sucedidos da história de ocupações ilegais aqui em Brasília. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de uma questão que divide o país há anos. Se réus podem ser presos logo após a condenação da segunda instância, ou se devem esperar até que todos os recursos na justiça se esgotem, o chamado trânsito em julgado. Os detalhes chegando agora ao vivo com ela, Renata Dourado. Boa tarde. Carolina, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Neste momento, o julgamento ele foi suspenso, uma pausa aí para o almoço, mas começou cedo, começou aí com a manifestação de representantes da Advocacia Geral da União e também da Procuradoria-Geral da República. Ambos são favoráveis a iniciar o cumprimento da pena, portanto, após a condenação em segunda instância, que é o que a gente está, portanto, vivenciando hoje.
Um ministro já votou, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, e este ministro ele é contrário a essa decisão do Supremo. Ele entende que essa decisão ela é inconstitucional, fere, portanto, a Constituição. O ministro falou o seguinte, olha, a prisão no Brasil ela deve acontecer só em casos excepcionais. E para isso nós temos instrumentos. Temos instrumentos, portanto, para prender pessoas consideradas perigosas, ainda que elas não tenham sido condenadas até na última instância, que são os casos das prisões cautelares. Nós temos aí imagens desse julgamento, portanto, durante o decorrer dessa manhã. O ministro Marco Aurélio Mello, continuando aqui o voto dele, ele considerou que o cumprimento da pena só deve ocorrer quando esgotadas todas as possibilidades de recursos, ou seja, quando a condenação for confirmada lá na última instância. Faltam, portanto, os votos dos outros 10 ministros, e aí a sessão está prevista para recomeçar logo mais às 2h da tarde, mas pode ser que essa decisão não se confirme hoje, que esse julgamento não termine hoje, porque a gente sabe que muitas vezes ali os ministros demoram, passam horas lendo ali o voto dele, várias folhas, então pode ser que nós não tenhamos esse resultado hoje. E a gente lembra que esse julgamento começou na semana passada, na quinta-feira, os ministros estão analisando 3 ações que questionam a constitucionalidade dessa última decisão do próprio Supremo Tribunal Federal de 2016 sobre essa possibilidade do condenado em segunda instância já começar a cumprir essa pena. Então, em 2016, houve essa análise dos ministros, um placar apertado, ou seja, na época o Supremo estava dividido, agora também o Supremo está dividido, por isso é uma grande incógnita para saber o que de fato vai acontecer hoje, um julgamento muito importante, já que várias pessoas, inclusive aí pessoas condenadas na Lava Jato, estão presas por conta desse entendimento do Supremo. Existem cerca de 4.900 presos nessa situação, obviamente como um todo no Brasil. E esse é o dado do Conselho Nacional de Justiça. Mas isso não quer dizer que se o Supremo mudar o entendimento, todas essas pessoas serão soltas. Não. Cada caso vai ter que ser analisado, até porque tem presos perigosos e esses presos perigosos certamente não serão soltos. Mas a polêmica continua e a gente vai ficar aqui também continuando a analisar e, acima de tudo, acompanhando esse julgamento tão importante para todos nós. Carolina. É isso, Renato. O julgamento vai ser retomado daqui a pouco às 2h da tarde. Então, após o voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator, vai votar agora o ministro Alexandre de Moraes, que é por ordem, né? Do mais novo ao mais antigo do tribunal. E esse dado aí de cerca de 5.000 presos que podem ser beneficiados se houver a mudança desse entendimento. Lembrando que aqueles presos que têm prisão preventiva, cautelar, esses não vão ser soltos, né? Imediatamente, assim. Exatamente. O que a gente está vendo hoje, assistindo hoje, é um dos momentos, das páginas mais lamentáveis da história do Brasil, das instituições, sobretudo da justiça brasileira. Esse entendimento vigorou até 2009. Quando chegou 2009, o governo Lula, os governantes da época pressionaram o Supremo Tribunal Federal e eles, então, acabaram com essa história de prisão em segunda instância. Esse entendimento de não ter prisão em segunda instância vigorou entre 2009 e 2016. A decisão de 2016 restabeleceu o que a Constituição e a lei sempre previram, prisão em segunda instância, até porque, a partir da segunda instância, não há mais produção de provas, não há mais alteração de sentença, o cara é culpado, ponto. Restam apenas definir tecnicalidades, resta definir embargos infringentes, embargos de declaração, essas coisas todas que inventaram para criar pretextos e alongar o processo, né? O que a gente vê, na verdade, é o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso, na semana passada. O Supremo Tribunal Federal está revendo aquela decisão de 2016. Sabe por quê, minha gente? Porque essa decisão de prisão em segunda instância, que sempre vigorou no Brasil, com exceção desse período entre 2009 e 2016, esse princípio, essa regra, atingiu as elites, né? Foi exatamente na vigência dessa regra que a gente viu o Brasil, os brasileiros assistiram figuras poderosíssimas do setor privado, como Marcelo Odebrecht, em cana por ser corruptor. A gente viu o ex-presidente da República ser condenado e preso por ser corrupto. A gente assistiu o ex-ministro, poderosos ex-ministros Antônio Palocci, José Disseu, né? Poderosíssimos, poucas pessoas tiveram tanto poder no Brasil quanto esses dois. Os dois acabaram presos por serem ladrões, né? A gente assistiu o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, preso por ser ladrão. Então, assim,
essa regra afeta, ameaça quem manda neste país, né? É por isso que o Supremo Tribunal Federal vai anular. E por falar em Supremo, a segunda turma condenou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador em 2017. Gedel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão com pagamento de multa de R$1.600.000. O irmão do ex-ministro, ex-deputado Lúcio Vieira Lima, recebeu sentença de 10 anos e 6 meses de prisão, com multa de R$908 mil. Os ministros ainda condenaram os dois a pagar 52 milhões de reais em danos morais coletivos, uma espécie de reparação. A mãe de Gedel e de Lúcio, Marluce Vieira Lima, ainda vai ser julgada. Vamos chamar a Renata de novo, porque ela tem um recado para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. A seguir, a situação do Alub, que decretou falência e suspendeu as aulas. Rede Pública do DF vai aceitar alunos da escola nessa reta final do ano letivo. O Band Cidade volta daqui a pouco. A Secretaria de Educação divulgou hoje que alunos da escola particular Alub podem se matricular na rede pública de ensino. A decisão é uma tentativa de amenizar os problemas causados pela falência da instituição de ensino. A crise começou há 3 meses, quando funcionários deixaram de ser pagos e as aulas foram suspensas. A Promotoria de Defesa da Educação e do Consumidor quer a garantia dos direitos dos estudantes. Desde o início do ano, a Alub está com credenciamento vencido, sendo proibida de funcionar. A renovação não se deu porque a instituição passou a oferecer aulas para crianças de 4 e 5 anos sem autorização da Secretaria de Educação, além de outras irregularidades como falta de acessibilidade, funcionamento de uma academia no interior da escola e problemas documentais. Diante deste cenário, a instituição deveria informar aos pais a situação para que eles providenciassem a transferência dos estudantes, o que não aconteceu. A dívida com os contra-cheques já soma R$3 milhões. Apreensivos com a indefinição, pais e alunos protestam alegando falta de informação e documentos essenciais para a transferência dos filhos. Nas últimas semanas, representantes da escola têm trabalhado na fusão da rede Alub com outros grupos interessados no colégio. Mas este não é o único problema. Na manhã de segunda-feira, o proprietário da rede Alub, Arthur Machado, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga fraudes em fundo de pensão. O empresário é suspeito de articular pagamentos de propina a um deputado federal, também alvo da PF e do Ministério Público. Os pais de alunos que tenham interesse na rede pública devem procurar diretamente a Regional de Ensino ou a Secretaria da Escola de Interesse. Essa é a orientação da Secretaria de Educação. Em nota, a Rede Alub esclarece que está pedindo o desbloqueio dos bens avaliados em R$45 milhões, realizado há 1 ano, a pedido do Ministério Público durante a Operação Rizoma, uma das fases da Lava Jato. Só assim vão conseguir quitar as dívidas com os funcionários. A instituição tenta ainda vender algumas sedes. Hoje à tarde vai ter uma reunião com o Ministério Público, pais, professores e representantes do Alub. A ideia é chegar a um consenso. As novidades desse caso você acompanha logo mais no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite com o Rodrigo Orengo. E hoje teve protesto na frente do Palácio do Planalto. Ativistas ambientais jogaram tinta preta na pista para simular as manchas de óleo que desde agosto atingem o litoral nordestino.
Vestidos de preto, os manifestantes levantaram faixas com críticas sobre a política ambiental do governo federal. Os líderes do movimento ainda cobram um plano nacional de contingenciamento mais eficaz e uma investigação rigorosa para encontrar o local de origem do derramamento e os culpados. Há 4 dias, o IBAMA revelou que as manchas de óleo atingiram 194 praias em 9 estados do Brasil. O governo segue defendendo que o desastre pode ter sido criminoso e acompanha de perto a situação. Nova aposentadoria. Reforma da Previdência foi finalmente... Aliás, vamos conversar aqui com o Cláudio Humberto, porque a gente vai falar sobre essa história da mancha. Acabei esquecendo de te chamar aqui, porque é um assunto muito importante para a gente comentar, né, Cláudio Humberto? Porque é uma situação que parece que foi criminosa. Tudo indica que sim, né? Assim, tem algumas suspeitas, né? Ontem o comandante da Marinha, inclusive, confirmou a informação que a gente já havia avançado há 2, 3 dias atrás, que é a suspeita de que poderá isso ter ocorrido, o despejo de óleo, a partir de um acidente envolvendo navio ou navios, ou de repente o choque de navios clandestinos, navios fantasmas, são chamados dark ship, né? Porque a Venezuela, que está sob bloqueio econômico, está fazendo a venda do seu petróleo através de navegação clandestina, né, desses navios fantasmas. Em geral, são navios iranianos ou russos que se prestam a esse tipo de coisa. Eles encobrem a identificação do navio, desligam todos os equipamentos, transponders, sonares, radares, comunicação e tal, para não serem detectados por quem faz o patrulhamento da navegação. E isso eles completamente desorientados, podem ter se chocado em alguma rocha, etc. e tal, afundado e provocado esse derramamento. É estranho porque um acidente dessa natureza é imediatamente comunicado pelos seus personagens, seus protagonistas, né, quando acontece, faz parte das regras. Para não ter sido comunicado, só pode ter sido coisa criminosa ou clandestina. Criminosa, ecoterrorismo, ou clandestina nessas circunstâncias, né? Agora, sobre esse protesto em Brasília hoje, é uma coisa muito curiosa, porque essa ONG aí, espertalhona, veio a Brasília emporcalhar as ruas de Brasília para protestar contra as vítimas. Na verdade, a ONG está atacando as vítimas, está atacando a capital do Brasil. É onde exatamente moram as vítimas da poluição do petróleo, que é induvidosamente venezuelano, né? Todos os testes de laboratório já mostraram que esse petróleo só é encontrado em poços da Venezuela, mas a ONG, que tem relações muito próximas com a ditadura de Nicolás Maduro, não faz a menor referência no seu protesto à origem venezuelana do petróleo. Prefere atacar as vítimas. Agora sim, a nova aposentadoria. A reforma da Previdência foi finalmente aprovada em segundo turno no Senado. A proposta deve atingir mais de 70 milhões de pessoas e gerar uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, voltamos a falar ao vivo. Renata. Carolina, faltaram 2 destaques para serem analisados hoje pelos senadores. Um destaque da Rede, o Partido Rede, e outro destaque do Partido dos Trabalhadores. No entanto, a própria Rede retirou esse destaque e agora, neste momento, os senadores estão analisando o destaque do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aí imagens ao vivo do plenário. O que prevê esse destaque? Trata da periculosidade em ambientes de trabalho, ou seja, prevê um adicional a ser considerado na aposentadoria. Não há interesse nenhum do governo nem da base governista em aprovar esse destaque, e a gente sabe que o governo é maioria, portanto esse destaque ele de fato não deve ser aprovado, porque se fosse aprovado diminuiria ainda mais essa economia prevista pelo governo. Como você citou aí, com a aprovação da reforma da Previdência, o governo deve ter uma economia de 800 bilhões de reais ao longo de uma década, uma economia bem menor do que o governo previa no primeiro momento, que era de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. No entanto, o governo está sim satisfeito. Foram 8 longos meses aí, de vários debates, várias negociações. O próprio presidente Bolsonaro, lá no Japão, comemorou a aprovação da reforma da Previdência. Justiça seja feita, o papel do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi fundamental, muito importante para a aprovação dessa reforma da Previdência. E aí falta análise, portanto, desse destaque, que deve ser derrubado, e aí sim o texto vai ser promulgado. Mas vamos ver, basicamente, como é que fica essa reforma da Previdência, que já foi aprovada na Câmara e agora aprovada pelo Senado. A base da reforma é o seguinte: a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e 62 para mulheres. O tempo de contribuição terá de ser de pelo menos 20
20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Isso da iniciativa privada. No setor público será de 25 anos para todos. Trabalhadores rurais, professores e policiais federais terão direito a um benefício antes. Além disso, servidores e profissionais da iniciativa privada vão contribuir para um sistema único, com as mesmas regras, o que inclui juízes, ministros do governo, deputados e senadores. Quem já está no mercado vai ter uma regra de transição, então, obviamente que existem vários outros pontos, esses são os principais pontos aí da reforma aprovada. Carolina. Obrigada, Renata. A crise do PSL foi parar na Justiça. O TJ do DF deu uma liminar determinando a suspensão dos processos disciplinares contra 19 bolsonaristas, entre eles o filho do presidente, o atual líder, Eduardo Bolsonaro. Horas depois, Eduardo confirmou que desistiu de tentar a indicação no Senado para se tornar embaixador do Brasil em Washington. Da tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro anunciou que fica no Brasil e desiste do projeto de ser embaixador em Washington. Este que aqui vos fala, filho de militar do Exército Brasileiro e deputado federal, e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores. Para ser embaixador nos Estados Unidos, o deputado teria que ser sabatinado e aprovado pelos senadores. Mas Jair Bolsonaro não oficializou a indicação, porque não havia ainda conseguido apoio suficiente no Congresso. Antes de saber da decisão oficial de Eduardo, o presidente, já vestido para a entronização do novo imperador do Japão, citou o diplomata Nestor Foster, encarregado de negócios na representação brasileira em Washington, como um forte candidato a futuro embaixador dos Estados Unidos. O Nestor Foster é um bom nome. Obviamente, o Eduardo, desistindo de que eu mande o nome dele para o Senado, tendo em vista a importância que está ganhando na política dentro do partido, o Foster é um bom nome para ser consolidado lá. Bolsonaro participou da cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio. Naruhito, de 59 anos, se tornou imperador do Japão depois que o pai, Akihito, de 85 anos, abdicou. Bolsonaro ainda se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A partir de quinta-feira, o presidente terá agenda na China, nos Emirados Árabes, no Catar e na Arábia Saudita. Então, agora com essa desistência do Eduardo, muda o cenário completamente aí, né? Mas a gente viu, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: eles encontraram nessa crise toda esse pretexto, um grande pretexto para oferecer essa saída honrosa ao deputado Eduardo Bolsonaro e também ao presidente da República. Você imagine o vexame internacional a que estava sujeito o presidente Bolsonaro no caso de rejeição pelo Senado da indicação do próprio filho dele para ser embaixador em Washington. Foi uma péssima ideia, a ideia de Jerico essa, de pretender indicar Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador, naquela que é a principal representação do Brasil no exterior, a mais importante delas, e que exige, portanto, a presença de um diplomata experiente, um diplomata que esteja preparado para isso, né? E não alguém que tenha apenas curiosidades a respeito de relações exteriores, como é o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. Na verdade, ele não desistiu, ele encontrou um ótimo pretexto para sair dessa. A seguir, Seleção Brasileira Sub-17 já está em Brasília e fez o primeiro treino hoje. O Band Cidade volta já já. A Lava Jato foi às ruas hoje na operação número 67. São 23 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio, Paraná e o alvo é a Tecnit. A empresa de engenharia e construção teria pago 60 milhões em propinas para ex-funcionários da Petrobras em troca de contratos com a estatal. Em nota, a Petrobras disse que trabalha em estreita colaboração com a Força Tarefa. Já o grupo investigado ainda não se manifestou. Copa do Mundo Sub-17. Hoje foi o primeiro dia de treino para os jovens jogadores em Gramados brasilienses. A repórter Camila Lopes foi no CT do Ceilândia e tem mais informações. Os meninos da seleção sub-17 entraram em campo às 10 horas da manhã no CT do Ceilândia para o primeiro treino aqui em Brasília para a Copa do Mundo. Os jogadores e a comissão técnica chegaram na noite de ontem. Nomes conhecidos fazem parte do time, como o Thales Magno, do Vasco. A estreia da seleção vai ser contra o Canadá no sábado às 5 horas da tarde no estádio do Bezerrão, no Gama. A reportagem completa você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 10 para as 7 da noite.
E olha, os ingressos já estão à venda, custam de R$ 5 a R$ 40 no site oficial da FIFA, que é o fifa.com/ingressos. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999769204. Então é isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Mais notícias do esporte com os donos da bola, é claro, hein? A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30. Tchau, tchau.